Bom dia. Bom dia. Hoje, 19h30, nona aula do livro O Tempo Chegou, ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Ensinamento de Meishu Sama, Jorei e agricultura da grande natureza. Importância do Jorei. Nos últimos tempos, vem se registrando um repentino aumento de pragas na agricultura e a situação se agrava a cada ano, com o surgimento de novas espécies. Na verdade, essa proliferação desordenada de tantos predadores nada mais é do que uma ação purificadora intensificada pelo aumento do espírito do fogo. Outro fator determinante do aparecimento cada vez maior desses seres nocivos às plantas é o emprego constante de agrotóxicos. Quando elementos artificiais são lançados ao solo, as plantas os absorvem e acumulam as toxinas que deles decorrem. É justamente por causa desse tipo de impureza que os insetos atacam as lavouras, pois na verdade vão à procura de algo que os sustente. Acontece que, ao buscarem o próprio alimento, as pragas consomem também a planta inteira, que em consequência adoece e morre. Por outro lado, o solo fica privado de sua vitalidade natural pelo fato de ter sido envenenado. Daí, ser importante ministrar Jorei quando se inicia a prática da agricultura da grande natureza numa terra onde foram aplicados anteriormente fertilizantes ou inseticidas. Assim, à medida que o solo for sendo purificado, recupera sua vitalidade original concedida por Deus e livre de quaisquer elementos estranhos à sua essência, começa a gerar produtos puros de incalculável valor alimentício. Também em relação às sementes, devem os agricultores tomar o mesmo cuidado. Caso tenham sido contaminadas por agrotóxicos, é necessário que lhes seja aplicado o Jorei antes da semeadura. Dessa forma, eliminam-se as toxinas nelas contidas e anula-se a vibração dos venenos. Além disso, ficam energizadas pela luz divina, o que lhes assegura melhores resultados durante o período de germinação. Lá na Torre de Miroco, quando estava construindo, em 2008, 2010, por aí. Ao mesmo tempo a gente fazia horta, né? O pessoal aqui de Santos fazia horta. E o reverendo Mitsu Nakahashi ajudava, assim, ensinando isso aqui que está no ensinamento. Ministrar Jorei na terra onde vai plantar, antes de plantar. Ministrar Jorei na semente, antes de plantar. Além disso, quando a gente conseguia a semente, a gente andava, né, pela vizinhança, buscando quem tinha semente guardada, né, semente crioula, semente natural, porque aquela que comprava de pacotinho, ela já vem com o veneno, né? Já vem com formicida, tanto que a semente ela é meio alaranjada, meio vermelha. Sabe cabeça de fósforo? Que tem aquele negócio grudado na cabeça do fósforo, né? A semente também vinha com aquele negócio grudado nela, que é o veneno, né? Para a formiga não comer a semente. Então a gente procurava semente, aí encontrava e falava, bom, vamos ver onde vai plantar. Aí a gente ia lá, olhava o lugar para plantar,
ficava 1, 2, 3 dias, fazia a jorei, fazia oração, aí virava a terra, tal, não sei o quê. Todo dia fazia oração, fazia jorei na terra, sem nada, sem plantar nada. E a semente, a gente, antes de plantar, pegava, como agora teve oração, né? Então colocava no altar. Colocava no altar semente. Aí fazia oração. Pedia para Meixo-sama abençoar, né? Energizar, dar vida àquela semente. Assim era feito. Aqui nunca foi feito isso, né? Porque às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande de pegar logo, assim, oh, nem lembra disso, nem sabia disso, né? Eu sabia, mas ainda não tinha feito, né? Então, me lembra, né? Antes de plantar, a gente falar, vamos plantar, por exemplo, amanhã. Amanhã, então, de manhã a gente faz oração, põe a semente no altar, põe bonitinho num sambô, põe, pede para Meixo-sama abençoar. Aí, depois a gente planta. Né? Fazer desse jeito, fazer esse ritual. Importante, né? O próprio Meixo-sama ensinando isso. As sementes ficam energizadas pela luz divina, que lhes assegura melhores resultados durante o período de germinação. Ela ganha força para germinar, tanto a terra quanto a semente. Né? Então, fazer isso, vamos fazer isso. Se eu esquecer, alguém me lembra, por favor. Né? Mesmo lá em Miracatu, também a gente nunca fez isso. Precisa, antes de plantar, fazer. Não custa nada, né? A gente fazer. Não custa nada. Pedir para Deus abençoar, né? Colocar no altar, fazer oração. Coisa bem bonitinha. Um processo semelhante ao das plantas ocorre também com o corpo humano. À medida que novos medicamentos vão sendo inventados, outros tipos de doença começam a surgir, de modo análogo ao que acontece em consequência dos agrotóxicos nas plantações. Os vírus e bactérias atacam o corpo humano para se alimentar, pois as toxinas oriundas dos remédios ingeridos são nutrientes indispensáveis à vida desses micro-organismos. Não adianta, pois, combatê-los com antibióticos. Não adianta combatê-los. É preciso, sim, queimar as máculas espirituais e eliminar as impurezas da parte física através do recebimento frequente de jorei. Assim, purificados, corpo e espírito ficarão imunes ao ataque de vírus e bactérias, pois estes jamais encontrarão ali o alimento de que necessitam. A gente passou por aquela pandemia, né? Covid. Todo mundo muito preocupado em o vírus entrar dentro do corpo e você ficar doente. Todo mundo com muito medo. Tem pessoa que até hoje está com síndrome de pânico. Até hoje. Né? Ficou traumatizado. O que Meixo-sama ensina é que se seu corpo estiver livre do alimento que esses vírus e bactérias comem, se seu corpo está sendo purificado
todos os dias, frequentemente, pelo jorei, então o seu corpo está sendo limpo pouco a pouco, e mesmo que um vírus, uma bactéria entre no seu corpo, não vai encontrar o ambiente adequado para se proliferar. Ela vai até agir para eliminar alguma coisa que ainda tenha, ou seja, ela não é um mal, ela é um bem. Ela vai comer sua impureza. Entende? Por isso a importância de frequentemente receber jorei. Não adianta só fazer oração, dedicar, não sei o quê. Tem que levantar a mão, receber jorei, fazer alto jorei, né? Tem pessoa que não recebe muito jorei, você não vê a pessoa muito, mas ela está sempre fazendo alto jorei, sempre recebendo luz, né? Então, está se purificando. Então, cada um precisa buscar, né? Buscar a sua própria purificação. Se purificar. E de forma, não tem forma melhor do que através do jorei, né? Tão fácil. Não dói, você recebe jorei, não dói. Às vezes dói, né? Tem jorei que dói, né? Tem jorei que... É porque dissolve a toxina, né? Dissolve toxina do corpo. A toxina começa a andar. Se não pegar o ponto focal direitinho, né? Você provoca febre no corpo, aí o corpo sozinho vai dissolver. Se você não pegar o ponto certinho, ela ainda fica viva. Se você pegar o ponto certinho, não dói. Jorei não dói. Não dói. Você dói porque não pegou o ponto focal. Interessante. Mas a maioria das pessoas não pega, e por isso ainda dói, né? Às vezes você está lá recebendo o jorei, começa a doer o estômago. Porque a toxina entrou lá e começou a doer. Né? Ele fala, então ministra imediatamente no estômago. Não espera, vai direto ali, né? Tem muitos detalhes, né, sobre jorei. Aí tem que estudar o livro A Arte do Jorei 1, 2 e 3. É por isso que, como sempre estou alertando, onde quer que existam toxinas, vai surgir uma ação purificadora para eliminá-las. Seja provocada por pragas, seja por vírus ou bactérias, ou qualquer outra manifestação, forma de purificação. Tem pessoa que não tem muita sujeira no corpo físico, mas espiritualmente tem nuvens que foram adquiridas, por exemplo, através da desonestidade da pessoa. Pessoa que pegava dinheiro dos outros. Pessoa que foi muito egoísta. Então, começa a purificar a parte financeira, né? Entendeu? Pessoa que causava muito conflito, gostava de brigar. O que vai? Vai ter purificação do conflito. Né? Pessoa que cometeu pecado, às vezes muito grave, vai acontecer alguma tragédia. Às vezes atropelado, perde perna, perde braço, e não acha mais, viu? Tais processos de limpeza estão ficando a cada dia mais acelerados devido ao aumento do espírito do fogo. Embora seja essa uma energia própria do mundo espiritual, manifesta-se também intensamente na Terra como consequência da lei segundo a qual o espírito precede a matéria. Então, qualquer ação purificadora deve ser entendida como um dos princípios fundamentais que regem as obras divinas e manifestam a vontade
vontade do Criador. É vontade de Deus. Deus quer. E aí, não adianta você não querer. Não adianta você não querer evitar. Vai ser purificado, porque Deus vai purificar o mundo inteiro. Cada vez mais. A purificação ela não vai diminuir, ela só vai aumentar. Até que um dia chegue a tamanha purificação, tamanha força de limpeza capaz de limpar as nossas máculas. Por isso, o Meixo Sama veio alertar e ensinar para nós uma maneira mais suave de atravessar esse período, que é regularmente, frequentemente, fazer jorei nos outros e você mesmo. Além disso, praticar o bem, fazer oração, dedicar. Estava aqui sentado antes da oração, falando com o Meixo Sama, essa oração gostaria que fosse para toda a humanidade, o mais longe possível, que abrangesse toda a humanidade, não uma pessoa específica, tudo, bem globalizado, né? Bem globalizado, fazendo oração, fazendo jorei, lendo, estudando o ensinamento, e o mais importante de tudo, colocando em prática aquilo que está lendo. Dessa forma, pouco a pouco, nós vamos sendo purificados mais do que outras pessoas que não entendem nada disso e que continuam sujando o corpo e o espírito e que lutam contra o processo de purificação. Em vez de ir a favor, vai contra. Mas a gente que já entendeu, a gente vai a favor, agradecendo, sabendo que aquilo é uma limpeza, é uma coisa boa, vai aguentando. E quando essa força purificadora estiver no auge, a gente não vai sofrer tanto quanto se não tivesse feito nada, se tivesse como todo mundo. Quem está aí vai, não tem jeito, vai passar muita coisa, né? Óbvio que tem pessoas que têm muitas máculas e tem outras que têm menos, inclusive, do que nós, que estamos se esforçando para deixar a limpeza. Tem gente que está muito melhor do que a gente e que não sabe nada. Esse não vai purificar tanto. Então, não é para ficar julgando e nem nada. Julga você mesmo. Ah, eu acho que eu tenho muita. Então, deixa eu cuidar de me limpar, né? Mais rápido possível. Não esperar vir uma grande purificação. Quando vier grande, eu já estou mais purificado, não vou sofrer tanto. Quem não quer sofrer tanto? Tem que fazer isso. Esse é o caminho da felicidade. Você vai se tornando cada vez mais feliz. É uma maravilha. Tá bom? Lembrando, hoje, 19h30, nona aula do livro O Tempo Chegou, ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado, até mais tarde.